do Mundo é o maior evento esportivo do planeta e ela movimenta bilhões de pessoas, mas ela não é somente sobre futebol. Ela também é cultura, história e religião. E é exatamente isso que nós vamos falar a partir de agora. Seja bem-vindo à Central de Bíblia e Futebol e essa é a série Fé na Copa. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Central de Bíblia e Futebol. Meu nome é Vitor Barba e nós vamos falar aqui nesse canal majoritariamente de futebol, mas nessa série específica da Copa do Mundo, nós vamos falar também de todo o contexto cultural, histórico e vamos falar também de religião, porque a Copa do Mundo traz todos esses elementos. E não vou estar sozinho aqui, pastor Matheus Mendonça, bem-vindo. Estamos aí para falar de futebol, para falar de Bíblia. Não sabemos o que a gente sabe mais, mas a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, vai falar de religião, que apesar de parecer que não tem nada a ver com Copa do Mundo, com futebol, a gente encontra muitas lições e olhando para os países, olhando para a Bíblia, a gente tem muita coisa para aprender dentro dessa temática. E é isso. Vamos falar muita atrocidade aqui também, né? Faz parte. E também temos aí Pedro Magno, seja bem-vindo, Pedro. Fala aí pessoal de casa. É isso aí, eu tenho certeza que assim, o que eu entendo muito é trocar fralda e sobre a vida do Kaká. É isso aí. A gente faz o que pode, né? E daqui a 4 anos é Pedro e mais 3 torcendo aí. O ingresso vai ficar mais caro. Do Brasil aí. Essa viagem para a Copa vai ficar mais cara. Mas, então vamos começar. Antes de fato, entrar no assunto que nós vamos falar hoje, a gente vai fazer um apanhado geral da Copa do Mundo. Eu quero pedir para você, meu amigo, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu curtir aí, o seu joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos, no grupo do WhatsApp, do Telegram, no direct do Instagram. Compartilha esse vídeo, né? E se você gostou, dá o seu joinha. Se você não gostou, dá o joinha também e compartilha com quem você está com raiva hoje. Dá pelo menos o dislike também, Dá pelo menos o dislike, né? Mas assim, tem uma pessoa que eu não gosto, não gostei desse vídeo, manda para aquela pessoa que você está meio aborrecida, para irritar ela um pouquinho também. Bota no comentário que você está com raiva. Comente também. No final do vídeo, depois você vê o vídeo, comenta o que você achou do vídeo, se você tem uma informação legal, se você tem alguma dúvida, pode fazer aí o seu comentário que a gente vai estar lendo, respondendo e talvez pode ser tema de um vídeo futuro também. Verdade. Então, vamos lá? Podemos iniciar esse projeto que demorou para sair do papel, mas saiu, graças a Deus. Graças a Deus. Se eu não me engano, já começou na última Copa. Da última Copa a gente já vinha falando sobre fazer algo sobre isso, né? E já fiquem cientes que esse canal não vai parar na Copa do Mundo, ele vai continuar, é uma série que a gente está fazendo pré-Copa, mas vai ter muita novidade por aí. E falar em sair do papel, a Copa do Mundo também, ela saiu do papel em 1930, e desde então muitas seleções já participaram de Copa do Mundo. A Copa do Mundo agora de 2026 vai ser uma Copa com maior participação de países, é uma Copa diferente, muitos países participando, 48 é um recorde. Tem o seu lado bom, o seu lado ruim, a gente fala disso depois, mas existe uma única seleção que esteve presente em todas as Copas do Mundo. A gente não precisa nem falar muito, isso é novidade para ninguém, é a nossa seleção brasileira. A Canary. Brasil Canary. E Canary. Vai Brasa. Se falar, já aviso logo, se falar vai Brasa perto de mim, vai levar um tapa santo. Não comentar, porque eu não sou hater do Vai Brasa. Brasa é só o que o anjo coloca na boca do profeta e só isso. Falar vai Brasa, vai tomar espadada igual o apóstolo Pedro, né? Vai e minha orelha foi. Então, o Brasil, o país que mais participou de Copas do Mundo, e não só isso, ele também é o maior campeão, 5 Copas do Mundo. Quem tem menos tem quantas? Quem tem mais tem 5. É isso aí, quem tem mais tem 5, e o Brasil 5 vezes campeão, e isso traz um peso muito grande para o Brasil, acaba aumentando ainda mais a pressão, a responsabilidade, porque, além de tudo,
não existe outro país chamado o país do futebol. O Brasil é conhecido assim, mas Nem quem criou o futebol é chamado do país de futebol. nem quem né? criou. Inclusive, E nem ganhou demoraram a tanto ganhar. assim, né? Não está nem nas cabeças. Nas cabeças está a Alemanha com 4 e a Itália também com 4. E depois a Argentina com 3. Essa a eu não ia Itália, nem citar. que infelizmente não vai estar nessa Copa. Dá até para fazer um especial de Copa do Mundo só com a Itália, mas dessa vez ela não vai participar. A última participação da Itália foi em 2010, né? É. Que foi aqui no 2010. Brasil. 2014 no 2014 no Brasil, 2010 teve foi mordida na do- África, 2014 no Brasil. Inclusive a gente viu essa A gente seleção, viu. não na Copa, Na Copa das Confederações. Federações, o Pirlo metendo aquele golaço, gol de Gol Balotelli. de falta, A Balotelli. coisa que eu mais lembro da Itália em 2014 é Fluminense e Itália 1-1 em Volta Redonda. É, tem Tem essa isso. bizarrice também. Copa do Mundo tem de tudo, tem de tudo. E o Brasil é o maior campeão. Mas quando a gente vai falar de artilharia, a coisa já muda um pouquinho. O maior artilheiro em Copas do Mundo é o alemão Miroslav Klose. Eu já quero desde então pedir perdão a todo mundo, meus amigos aqui da mesa e você que está assistindo, porque eu já tenho dificuldade por ter língua presa. Aí Então a mãe você já põe vai um sentir nome um pouquinho. desse no cara. Aí Miroslav Klose já é um pouquinho, mas tem cada nome que a pronúncia vai sair errada, já me perdoem de agora. Já é difícil falar, já é difícil conhecer a pronúncia de todos os De todo jogadores. o país, toda a língua. Pô, já pensou, fala os nomes da República Tcheca, irmão, os africanos têm os nomes, né, difíceis, belga. Francês. Japonês, então. Japonês até que dá para falar, né? É porque, assim, francês, a gente até já conhece os caras, né? Mas quando chega nessas seleções que a gente não conhece muito, os caras da Dinamarca, quem é? Haaland? Caraca. E mais Haaland ainda dá para ler. E aqueles que só tem Mas vê o consoante, só tem consoante. o primeiro nome dele. Como é que é? Erling. Erling. Parece que assim, tá bocejando, perdão né? pela pronúncia já desde já. Mas a gente tem o Klose com 16 gols. Depois vem o nosso Ronaldo Fenômeno com 15 gols. E o alemão Gerhard Müller com 14 gols. Não é isso? 14 gols. Requinte de crueldade, né? Porque o Klose e o O do Miller Klose. fizeram gols no 7-1. Não, mas Esse o Miller é o Miller agora ou é o Miller... É o Miller antigo, Ah, é o não antigo? é esse. Ah, Esse aí não veio com, sei lá, 60 anos fazer gol no Brasil, não. Esse Miller com 14 gols é o da É antiga. o antigo. É o original. Então, assim, e o maior absurdo de todos é que o recorde de gols em uma única edição de Copa do Mundo é de um francês, é o Just Fontaine. Ele fez 13 gols em uma única edição. 13 gols numa única edição que tem poucos jogos, menos jogos do que tem hoje. Então, hoje são o quê? Para chegar Hoje- à final, se eu não me engano, são 8 jogos. São 3 da fase de grupo, Agora vão ser 4 Vão de ser eliminatória. 9. Agora vai adicionar mais uma fase. Mais uma 8 fase. a 9 jogos. O cara. Eram 8, Só de vão você ser 9. fazer em 8 jogos 13 gols já é difícil. O cara fez 13 numa edição com menos jogos ainda. Não é para qualquer um. Você vê a dificuldade, porque o Klose, que tem 16 gols, ele fez 16 gols em 4 edições. Daí uma média de 4 gols por Copa do Mundo. Aí você pode estar falando aí, mas também naquela época é fácil. Mas por que outros não fizeram? Só ele. Ele com 13 e mais ninguém. E de lá para cá a gente teve muita gente boa. A gente teve Pelé sendo tricampeão, gente. O único único tricampeão, o tricampeão. único jogador tricampeão. E ele não é o maior artilheiro em Copas do Mundo, né? Então tem essa questão da artilharia e tem 2 carinhas aí que pode passar o Klose já nessa edição de Copa do Mundo. 2 caras, eu acho fraco. Meu time nem de pelada iriam. Não vai, né? É um tal de Messi, Lionel Messi. Não marca, então para mim já não vale. Não vale, né? Lionel Messi, que acho que nem deveria valer, porque acho que ele não é desse planeta, é um ET. E a gente ainda não tem certeza se ele vai ou não para a Copa do Mundo, mas o Scaloni, o técnico da seleção argentina, já deixou bem claro que é ele que se escala. Ele já falou. O Messi, se ele quiser ir para a Copa, ele tem vaga. Se ele não quiser,
acho que vai ser até um problema dele achar 26 jogadores selecionáveis pela Argentina, né? Acho que o maior absurdo não vai ser o Messi não ir. O maior absurdo é ele não chamar o Rossi. É o Calma aí, melhor cara. goleiro o melhor goleiro na As atualidade. atrocidades já Cara, começaram. Começou Tá cedo, vendo? né? As Esperei que ia ser atrocidades. depois. É. Mas, enfim, o Messi ele vem se ele quiser. E Messi fazer... Se ele levar o Rossi, ele tem que levar o Caleri. Aí, tá vendo? Tá ficando difícil. Toca no Caleri que não é gol. Mas, assim, o Messi fazer 4 gols nessa Copa do Mundo com um grupo que a Argentina está... Vou lembrar aqui o grupo, que eu ainda não sei de cabeça, que é muito... Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Então, ele faz 4 na primeira fase, se ele quiser. Ah, não Talvez sei, só na não sei. Jordânia. Não sei, porque ele não consegue. Ele não tem um super desempenho assim também, não. Mas Em aí Copa. pode ter Mas 4 olha pênaltis. só, Jordânia... Então, mas na outra Copa perdeu para a Arábia Saudita, ou quase perdeu. Sim, mas ele meteu o gol a rodo também. Aí você vai Vamos pegar lembrar a dos Argélia, pênaltis. a Argélia seria campeã do mundo se os jogadores de lá não se naturalizassem em francês, como Zidane, né? Tem a galera aí que vai tudo jogar pela França, mas são tudo argelino e sempre dá trabalho. A Áustria também está ali fazendo para completar, né, os 48 times, sem contar que em 3 jogos aqui a FIFA dá uns 4 pênaltis para ele fácil. Tem isso. Agora, é a mesma dificuldade que o Brasil enfrenta em todo jogo. É o ferrolho. Então, os times prendem tudo lá atrás, ninguém se retranca, mexe. Essa é a dificuldade, tanto do Messi, que tem 13 gols, precisa fazer mais 4. E o outro que eu iria falar, você pode falar. O segundo, né? Kylian Mbappé, que está com 12 gols. 12 gols, 27 anos, vai para sua terceira Copa do Mundo. 12 gols em 2 Copas. Isso é muito 12, absurdo. 12 gols em 2 Copas Tem do gente Mundo. que diz que ele não joga nada. 2 finais, ou seja, 7 jogos, 7, 14, 12 gols em 14 jogos. Média fraca. Quase um gol por jogo. É. E ele tem aí, vai jogar essa e de repente mais 2, né? Mais 2, assim, numa idade tranquila. Se ele forçar a barra, se cuidar, o corpo aguentar, de repente Porque ele já joga... está com 27. Está com 27. Na Agora, próxima ele está com 31, 31, E a depois outra 35. 35, até 35 dá para 2 jogar. ele joga tranquilo. Se ele fizer E 2 aí? gols agora, 2 na outra e 2 na outra, E aí, se ele forçar a barra, tiver com físico legal, aí é uma outra Copa do Mundo ele jogaria com 39. E aí seriam E vai ser 2 estilo agora. Cristiano Ronaldo. 2 agora, com essa 3, mais 3, 6 Copas do E Mundo. seria um recorde, né? É. Que vai ser do Cristiano muita Ronaldo agora. Se não me engano, vai para a 5ª ou 6ª Copa do Cristiano Mundo. Ronaldo jogou 2006, Cristiano Ronaldo jogou 10, 14, 18, 22 e agora 26. Ele está indo para a 6ª Copa do Mundo. Então, assim, Mbappé não, eu queria mandar um recado aqui para o meu amigo Close. Você vai perder a artilharia geral da Copa do Mundo, né? Fez a gente passar por aquela vergonha, mas vai passar, vai perder. E do Fontaine, é difícil, né? Acho que ninguém passa essa... 13 gols em uma edição só é muito complicado. Ninguém vai passar, não. Nem Mas- se levar o Igor Thiago. Meu Deus do céu. Não sei o que vai ser mais difícil, se vai ser o Brasil com o Igor Thiago ou a seleção mexicana conseguir furar a defesa dos Estados Unidos caso eles se enfrentem, porque é contenção do Ice, aquele muro de defesa, aí vai ser difícil. Tem muito conflito aí prometendo, né? Estados Unidos e México, Estados Unidos e Irã. O próprio Brasil e Estados Unidos também, eles ficam meio lá e cá agora, É ultimamente. uma pena a gente não vai ter Não vai Ucrânia e Rússia. Não vai ter, nenhuma das duas está. Israel não está nessa Copa para fazer mais um confronto bombástico. Né? Mas não falta aí outros times. A gente tem muito, mas a gente muito tem a confronto possibilidade tipo aí, Japão e Alemanha. Japão e tem Alemanha. bastante. Mas agora são amiguinhos. né? Inglaterra e França contra um monte de não, time sim. da África. Não, se que, toda né? Copa tem que ter
ou França e Argentina ou Inglaterra e Argentina. É Essa isso a que eu ia história. falar. A Inglaterra e a Argentina ficou histórico também, né? Por causa das ilhas lá, que eles brigam até Isso aí. hoje. E na Copa sempre bons jogos. E aí a gente acaba entrando no contexto histórico, né? De toda essa questão da Copa do Mundo, que nasceu na ideia do Jules Rimet, né? Liderada pela FIFA, mas nasceu com a primeira edição ali no Uruguai. Que foi o campeão. Foi o campeão, liderou em casa, foi o campeão. O Uruguai que se considera tetracampeão, porque tinha vencido 2 Olimpíadas antes, então eles usam 4 estrelas, mas era os Jogos Olímpicos, não era especificamente Copa do Mundo, que até então não tinha Copa do Mundo. E outro fato interessante da Copa do Mundo é que durante o período da Segunda Guerra ali, né, 45 terminou a Segunda Guerra, mas em 46 o mundo ainda estava se reestruturando. E aí não teve Copa do Mundo, em 42 e 46. Não tinha como ter, né? Exato. E aí aproveitaram esse período de 46 até 50 para reestruturar num país que teoricamente foi isento de tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Estruturadinho. Estava mais estruturado, então eles aproveitaram esse momento para Tinha o tentar maior trazer uma alegria, né? Maior estádio do mundo. Aí começou toda essa questão de estruturar o Tu maior vê que- estádio do mundo, vê as que o maiores futebol transmissões. Tem a importância histórica, né? Tu vê, fizeram o Maracanã para ser o maior estádio do mundo, para receber o maior número de torcida naquele momento, que era muito importante para o mundo, né? É meio que selar a paz, né? E em 50 é interessante que a Alemanha e Japão, por causa de sanções da guerra, não participam dessa Copa. Eles ficam proibidos mesmo de participar. Mas 50 também tem um dado interessante, né? Tem interessante e triste. Interessante Porque- pra quem? Exato. Porque Interessante aí pra quem? é quando o Uruguai vence a sua segunda Copa do Mundo. E, infelizmente, por 2-1 na final, eles vencem a Copa do Mundo aqui dentro do Maracanã. Com que as pessoas consideram Contra uma o Brasil. contra o Brasil em casa. Em casa, que é o famoso Maracanã. Maracanaço. Um Maracanaço. Histórico. E triste. Mas não é o único momento triste também do Brasil em Copa, né? A gente bota aí mais 2, pelo menos. Os dois Mais 2. é pior, né? Porque se parasse aí, beleza, tá lá. Ninguém aqui era nascido. Não, tem Muita um gente que é vai assistir muito o vergonhoso. vídeo não era nascido. Tem um que é muito, muito, muito vergonhoso. E tem outro que também é vergonhoso, mas não tanto. Porque um é vergonhoso dentro de campo e outro Exato. fora, né? E quais são esses momentos? Diz pra gente. Vou Vou deixar você falar que eu tenho vergonha. o momento vergonhoso, né? É o do troféu Jules Rimet, que foi roubado, sumiu, desapareceu. No Brasil, quem diria? Né? Mas a história É apenas uma acontece segunda-feira comum. tristemente. E tem o 7-1, que também foi no Brasil. Então, a gente cedia a Copa de novo, vamos tirar toda essa capa do Maracanaço. E aí o Brasil chega na semifinal da Copa e toma 7-1 para a Alemanha. 7-1 para a Alemanha, jogando em casa. E a vergonha é tão grande, o jogo é tão humilhante, que a gente até ignora que a disputa de terceiro lugar a gente perdeu de 3-0 também. Levando um baile. No período de uma semana, o Brasil tomou 10 gols. 10 gols. 10 gols, assim, e foi inacreditável. Levar Inacreditável. perder de 3-0 já é uma humilhação. Numa Copa do Mundo, semifinal, Uma com Copa certeza. do Mundo, O Brasil, né? em casa, Brasil, em qualquer situação já é uma vergonha. Só que você simplesmente ignora esse fato porque no jogo anterior tu perdeu de 7-1. Não, mas vamos falar o seguinte, né? Disputa de terceiro lugar também em Copa do Mundo é uma coisa... É para preencher o Frustrante, sábado, né? é pra Tipo, preencher domingo uma vai ter a data. final, no sábado vamos botar o terceiro lugar. Um negócio meio esquisito também, né? Porque o terceiro lugar sai mais feliz da Copa do que o segundo. que é o segundo, O exatamente. O segundo você segundo perdeu conquista e o perdendo. terceiro A ganhou. gente vê muito isso em Olimpíadas, né? A gente olha o pódio na Olimpíada, geralmente é o primeiro muito feliz, o segundo triste e o terceiro mais feliz do que a medalha de prata. Na Copa do Mundo é assim também, né? Porque até quem está chegando no terceiro lugar, ele vai felizão. É tipo 2 tapinhas nas costas porque você não tá na final, entendeu? Tipo, valeu. Mas, para mim, se fosse classificar o pior
num ranking, e eu acho que ainda o 7-1, porque ele é mais lembrado. É. O roubo da taça, ele parece que a gente faz questão de não falar mais nisso, né? Fica meio escondido. De vez em Muita quando gente só se conhece por levanta. causa do filme do roubo da taça. É. Porque muita gente nem ouviu É um falar sobre assunto, isso. mas como a Copa do Mundo é no campo, se fosse roubado no estádio na hora, aí era outra coisa. Mas foi uma coisa depois, extra-campo, enfim, não dá para... A CBF, vamos botar assim, não tem culpa disso. É uma coisa extra. Poderia ter acontecido em qualquer lugar, mas sabe-se lá por quê. Aconteceu de novo aqui no Brasil. Sabe-se lá por quê. Mas Coincidência. Brasil. E assim, coisas históricas em Copa do Mundo, a gente falou da seleção da Argentina sendo campeã, e eu vou ser bem claro aqui. Bom, se passar comigo, do meu lado, de camisa da Argentina, vai ganhar a banda. E depois eu peço perdão para ceiar em paz. Se aparecer alguém com camisa do Boca Juniors na minha frente durante a Copa do Mundo, eu não quero saber se é meu irmão. Entendeu? Vai ganhar manta, igual no quartel. Porque, assim, a seleção da Argentina ela tem 3 Copas do Mundo. Isso é um dado que não tem como a gente passar sem falar. É o mais famoso, que é a La Mano de Dios. Cara, vergonhoso. E a Copa passada, eles são os atuais campeões, mas, pô, muito questionável, na minha opinião. É o maior recorde de pênaltis numa edição de Copa do Mundo, gente. Pelo amor de Fora Deus. que os últimos 4 anos, os caras tiraram sarro do mundo inteiro. Eles estão 4 anos de festa. É. 4 anos só festa. E, assim, é interessante porque a gente vê a Copa do Mundo, ela marca na nossa mente, né? O Brasil, para mim, acho que não só para mim, mas para o mundo todo, é o país que mais coloca grandes jogadores nessa competição. A gente já teve Pelé, Garrincha, Gerson, Jairzinho, isso lá atrás. Aí depois a gente vem com aquela seleção de 82, que era uma máquina, Tostão, Zico, Paulo Roberto Falcão. uma máquina, Júnior, capacete, Leandro, camisa 10 da lateral direita, né? Emerson Leão no gol. Emerson Leão, aí a gente já teve Ronaldo Fenômeno, né? O Túlio Ronaldinho, Maravilha. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. Começa, né? Muralha no gol, aí vai. Mas a gente teve Assim, vou pô, falar grandes do Raí, goleiros, que foi camisa Tafarel, 10 de 94. Raí, Mas ele foi pra Rivaldo. Copa, pra falar. Acho que não foi não, né? Nenhuma. A Copa de 2016, cara, a seleção... 16 não. 16? 2006, quadrado mágico. 2006 é absurdo. A gente tem o melhor lateral direito do mundo, o melhor lateral esquerdo do mundo, um dos melhores goleiros do mundo, o melhor atacante do mundo. A gente sempre coloca muito jogador bom, as outras seleções também, historicamente, né? A Argentina com Maradona, agora tem o Messi. E a gente está vendo aí os novos agora com Mbappé, Dembélé, o Vinícius Júnior, se Deus quiser, vai desencantar nessa Copa. A gente tem mais quem aí? Hoje despontando aí no futebol no Haaland. mundial, né? Tem o Haaland, tem Haaland. Lamine Yamal, Yamal, tem que o acho que Olise. está naquela dúvida se vai ou não. O Olise. Então, assim, uma galera muito boa chegando, mas infelizmente muita gente dando tchau agora, principalmente o Neymar, se ele for para a Copa, o Cristiano Ronaldo e o Messi, que vão ser a última Copa dele. O Neymar Messi, vai, se for. nem que seja para assistir num camarote. Tomara, eu quero que ele vá, pô, são 26. Levar o Igor Thiago, não levar o Neymar é quase uma ofensa, né? Eu acho que vai. Você acha que vai? Vai. Vai, né? Também tô achando Nem que ele vai, seja tá o começando. último jogador, nem jogar. Não, se o vai. Ancelotti ele garantiu o Danilo, que é reserva no Flamengo, para mim, joga muito bem, me deu uma alegria muito boa no passado de fazer o gol na final da Libertadores, mas se o Danilo é o único cara que ele falou, tá certo de ir, não levar o Neymar hoje... Acho que porque não faria todas nem as desculpas sentido ele foram não indo estar nos embora. 55 da pré-convocação se ele não fosse. Mas aí a gente está falando isso por quê? Porque a Copa do Mundo ela acaba marcando muita gente, né?
É uma coisa que nos dá uma memória afetiva muito legal de a gente conversar. E Copas históricas. 2010 no Brasil, muita festa, muita alegria. Foi a Copa marcada com muita festa. Né? Na África do Sul. Sul. 2010, África do Sul, Ah, 2014, eu Brasil. confundo hoje. 2014 no Brasil, eu estou 4 anos atrasado. E 2010 na África do Sul. Eu falei 2010 porque, para mim, a primeira Copa que eu lembro é o Brasil sendo eliminado para a Argentina em 90. É o primeiro flash que eu tenho de memória de Copa do Mundo. Eu não vi Aquela todos da os água, jogos. né? Eu tinha 8 anos de idade. E aí, 94, sim, foi a primeira Copa que eu acompanhei todos os jogos, vendo com meu pai, aquela alegria. Quando o Brasil foi campeão, meu pai dava... Tinha a questão pulo do que quase Senna também, né? quebrou O país tinha passado por aquele baque do Ayrton do Senna. Então, assim, foi a primeira, depois de tanto tempo sem ganhar, então foi a primeira Copa que eu assisti de fato. Só que, assim, a de 2010, 2010 o Brasil não ganhou, infelizmente, era uma baita de uma seleção, mas para mim é a mais marcante. Eu acho que para muita gente, né? Música, vuvuzela, A bola, Jabulani. Jabulani. É muito marcante. característica essa Copa. Eu falo de 2010, eu lembro muito da alegria. A primeira imagem que eu tenho é do primeiro gol da Copa, né? Que é a dancinha do pessoal. Da África do Sul. Tchalala, Tchalala, alguma coisa assim. E muito legal esse momento da Copa. Só que, assim, é uma mistura cultural. A gente olha para as seleções, olha para as torcidas, né? A gente vê os mexicanos com aqueles chapéus, aquela Os mariachis com aquele violão. mariachi e tal. A gente vê os torcedores de países nórdicos com aqueles chapéus de chifre e tal, bem característico. O saudoso gaúcho da Copa, né? O brasileiro que estava sempre com uma taça. Cada país e os torcedores eles fazem questão de reforçar ali sua cultura durante a Copa. Tem uma mistura cultural muito grande, uma interação muito grande. A gente vê esses torcedores misturados, né? É bem legal, mas isso traz também a questão da religião, né? A gente vê muito em arquibancada, torcedor orando, rezando, segurando o terço, fazendo sinal da cruz, dentro de campo, apesar de não ser tão permitido assim, né? Às Sim, vezes um pouco mais velado, né? um pouco mais velado, porque a FIFA até não deixa tanto. Mas você vê jogador fazendo oração antes de entrar em campo, depois que faz o gol, apontando para o alto, né? A comemoração, igual o Kaká fazia, apontando para o alto, às vezes levantando a camisa, que não pode mais. Hoje já não pode. Levantando a camisa com os dizeres ali. E hoje já não é tão explícito assim, até porque a FIFA dá uma brecada proíbe nisso. mesmo, Ela ela proíbe para não gerar escândalo, rixa e não tirar o foco da Copa também, né? Porque tem algumas coisas que dividem o povo. Religião divide, política divide. Não, né? Política Quase divide. nada. E aí a Copa do Mundo tendo o intuito de juntar todo mundo. Então eles acabam proibindo algumas coisas, mas é impossível um jogador não levar a fé dele para dentro de campo. E a torcida também, né? A gente vê quando perde um gol, perde um pênalti, ou está no momento de decisão de pênalti, pessoal. Que bancada. Levanta uma Maria no meio do nada. Imagem. Levanta a imagem. E cada país, cada religião fazendo essa manifestação, né? Jogadores de Marrocos na última Copa, fazendo aquele gesto, que eu não lembro o nome. Eu lembro no último Brasil e México, que foi 0-0, que o Ochoa pegou tudo, que toda hora a câmera passava na arquibancada e tinha um cara abraçado com a Virgem de Guadalupe, assim, que ele estava quase quebrando de tanta força que ele fazia. Eles é o topo, né, da fé. E a gente vê, porque o jogador ele se apega nessa esperança, além da habilidade, além da capacidade física, algo que faça ele ganhar, porque Copa do Mundo é um ciclo de 4 anos, é um encerramento de um ciclo. Então o cara passou 4 anos da carreira dele, dando a vida para chegar ali, e aí ele não quer depender só da qualidade dele, ele quer também... Se apega a tudo, assim como quando a gente vai fazer alguma coisa, algum projeto, a gente pede a Deus, a gente ora, e cada um ora na sua religião para aquilo que está fazendo, né? Eles vão ali jogar o futebol, mas... eles pedem a Deus até mesmo para se proteger fisicamente também, né? Como a gente vai jogar nossa partida de futebol, nossa brincadeira, a gente pede a Deus, porque para pedir para ganhar, se fosse assim, seria covardia, né?
quem ganha. Quem Porque do ganha. outro lado também vai pedir ajuda para Deus. Então, É. não é pela questão da competitividade, mas a pessoa mesmo, né? A espiritualidade daquela pessoa. E apesar de parecer que não tem nada a ver, cara, a gente encontra na comemoração os jogadores, o Equador, por exemplo, quando eles fazem gol, os jogadores, Primeiro gol na primeiro última gol Copa. da última Copa, os jogadores se ajoelham Todos no eles. gramado, todos abraçados e oram agradecendo a Deus. Aquela imagem do Lukaku, Pô, aquela ali é da linda. Bélgica. Aquela é muito interessante, Do porque belga e o Lukaku da Panamenho, né? Bélgica e o jogador do Panamá, o Escobar, cara, um de costa para o outro, o jogo acaba, a Bélgica ganha, o Panamá perde, se um ganha, o outro perde, ao mesmo tempo, e é interessante porque estava no mesmo enquadramento ali da frame, TV, né? no mesmo framezinho ali, os dois sem se olharem, um é católico, o outro é evangélico. Quando o jogo acaba, os dois estão agradecendo. Mesmo o jogador do Panamá que estava perdendo, estava ali agradecendo, porque a fé fica muito evidente. Né? A fé, ela está ligada no esporte por esse apego e essa esperança que o atleta busca. E a gente vai falar nesse nosso projeto de religião, mas não só do cristianismo, a gente vai falar de outras religiões. Protestantismo, que é a nossa fé, que é a verdade, é o caminho. Mas vamos falar das outras também, não por acreditar ou por terem algum embasamento, mas porque elas vão ser expressadas nessa Copa do Mundo. Então a gente vai tirar lições, a gente vai aprender a não Trazer ser... conhecimento, né? a julgar tanto as pessoas pela fé, que talvez ela não conheça a outra, ela não conheça a verdade, mas está ali expressando. Então a gente vai ver disciplina de atleta, a gente vai ver a entrega, a confiança que às vezes nós, como cristãos, servos de Deus, não expressamos, como outros que, segundo a nossa visão e o nosso orgulho, nós não fazemos, nós não demonstramos com tanta vivacidade, coisas que os outros ali no campo, se tiver que fazer um jejum de horas, de dias, eles fazem. Fazem. Inclusive, a Premier League ela permite que o árbitro pare o jogo para que os atletas que estão ali na prática Período do Ramadã, ali, no né? período de Ramadã, faça ali a quebra do jejum, né, no horário, quando está no horário. E já tem países que é expressamente proibido. A gente vai ver isso mais para frente, né, mas já fica um spoiler aí. Tem uma federação muito importante no futebol que proibiu até mesmo dos seus atletas praticarem o Ramadã ali, o jejum, enquanto eles estiverem servindo a seleção. E já teve jogador que parou de jogar pela seleção, preferiu abandonar a seleção porque não abriu mão da sua fé. Então é muito interessante porque a gente vai ver nessa série que é futebol, mas como a cultura e a religião se misturam em tudo, e a gente vai entender por que tem países que são extremamente ricos, extremamente bem-sucedidos, mas no futebol parece que não está nem aí, mas estão sempre na Copa ali e tal, mas parece que se perderam nesse meio do caminho em relação ao futebol por causa da cultura e religião. A Copa mostra para a gente o esporte, mostra para a gente a cultura, mostra para a gente esse lado de espiritualidade, e vamos aprender as lições que tem reservado para a gente deixar de lado qualquer tipo de preconceito, aprender sobre outras religiões, ou sobre outras fés, até porque fés, não fezes, Não tá fezes. bom? Não pensei, fala ele falou. fezes, são fés. Até porque se a gente conhece outras pessoas que têm um pensamento, uma crença diferente da nossa, mas a gente não entende a fundo. A gente simplesmente segue algo que foi falado para a gente, e que essa Copa, juntando pessoas, possa nos juntar de outras pessoas diferentes de nós, para que a gente possa ser um pregador da palavra, um instrumento de Deus na vida dessas pessoas também, com amor, com carinho, e deixando de lado o preconceito, conhecendo a verdade, obviamente, conhecendo a verdade acima de tudo e compartilhando com o próximo a verdade. E assim, é interessante porque não é só religião em si, né? Porque se tem uma coisa que o futebol traz muito, é superstição, né? É o cara que... Três pulinhos. Pega Tá o com o pé direito, cueca. com o pé direito, o cara usa só a mesma camisa, o cara chuteira, pulseira, a roupa por baixo. O Louco Abreu usava a mesma camisa em todos os jogos por baixo do Não, o uniforme. Louco Abreu era louco. Ele queimava, ele teve um jogo que ele foi beber o chimarrão dele e ele deixou cair na mão.
Aí queimou sem querer, queimou a mão dele. Aí ele foi pro jogo e fez 3 gols, algo assim, 2, 3 gols. E aí, no jogo seguinte, ele pegou o chimarrão e jogou na mão de novo, queimou a mão de novo, foi pro jogo e fez mais outro gol. Ele falou, tá dando certo. Foi pro terceiro jogo e foi queimando a mão. E toda vez que ele queimava a mão, ele fazia gol. Até que teve um dia que ele não fez gol no jogo, ele falou, graças a Deus, e ele parou. Né? E ele vai até o final, filho. Então, envolve muito disso. Envolve. Né? Envolve muito disso. Então, galera, o que a gente vai ver mais para frente aí? Vão vir mais vídeos. A gente vai fazer um outro vídeo falando mais sobre essa Copa em específico. E depois vai vir uma série de vídeos que está dando um trabalhinho pequeno. Mas a gente vai pegar país por país e vamos fazer vídeos de cada grupo. Então, você já se prepara aí, já se programe, porque a gente vai pegar cada grupo e sempre vai estar fazendo um vídeo, destrinchar de cada país, a parte do futebol, parte cultural histórica e a parte religiosa, para a gente conhecer um pouquinho mais da Copa do Mundo, começar a já entrar nesse clima de Copa. Como é que está cada país chegando para a Copa. Entender como vai ser esse momento. Existem países que a gente sabe que está numa situação mais delicada, como é o Irã, que já pediu ali uma segurança maior para eles. Fez diversas exigências. Já fez muitas exigências. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele pediu até que pudesse eles não irem, que a FIFA trocasse, tirasse eles e colocasse a Itália. Ele falar que queriam botar o Botafogo. Aí, cara. Você gostaria de ver o Botafogo na Copa do Mundo? Cara, a gente jogou a Copa do Mundo ano passado, Copa do Mundo de clubes, e a gente não fez feio, não. Então, assim, ainda mais nessa Copa, com algumas seleções que não são tão... de repente, né, dependendo do grupo. De repente, passada a fase de grupo, já legal tá bom. É tu numa quinta-feira, 1h30 da manhã, assistindo Botafogo e e Gibraltar. Botafogo e Remo? Não, Remo... Então tá bom. Então, galera, mais uma vez eu vou pedir para vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante também você ativar o sininho aí embaixo para que quando a gente lançar o próximo vídeo você já receba o alerta e não perca. Já vamos começar a entrar nessa vibe, né? Se você não tem uma seleção que você está torcendo, você é brasileiro, não vai torcer pelo Brasil, porque tem gente que não vai torcer pelo Brasil por conta da política. 2 tapas na nuca. Eu não vou nem falar nada disso, mas não sabe para quem torcer, não vai torcer para a Argentina em nome de Jesus. Não sabe para quem torcer, acompanha aqui os vídeos, porque você vai entender como os países estão chegando, você vai saber quem tem mais chance de ganhar e vai poder torcer para o vencedor, ou para o mais azarão, ou aquele time, a seleção que você não pode torcer de jeito nenhum, porque ela não vai ganhar nada, ou até mesmo você se simpatiza com algum outro país por conta da religião, é um país que tem mais cristão, tem menos cristão, uma cultura tal, isso, aquilo. Então, está perdido na Copa? Acompanha a gente aí que você vai se encontrar. Tá? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Matheus não, Pedro, dá o seu recado final. Bom, alô pra galera. Manda um recado pro teu filho. Já vai Espero que quando ouvir você tenha a primeira Copa do Mundo dele. Quando você tem idade para assistir isso, nós seremos hepta. Olha aí, já vai ser no final da próxima Copa. Olha aí. Mas acompanha aqui porque vem muita coisa boa por aí. A gente está com um planejamento muito grande. E não deixe de compartilhar com a galera que você gosta, com a galera que você não gosta. Dá o seu like, dá o seu dislike. Se você der o dislike, cria uma outra conta e dá outro dislike. Mas não deixe de reagir aqui, não. Comenta aqui, esses caras estão falando bobeira, estão falando nada com nada. Também é importante pra gente. Matheus. Pode reclamar de tudo. Reclama se a iluminação está ruim, se o cenário ainda não está bom. Elogia se está muito bom, se a gente está bonito, se a gente está feio, se a gente errou, se a gente acertou, se a gente falou besteira. Se você é botafoguense, deixa aí um foguinho no comentário. Se você é flamenguista, não pega a carteira de ninguém na rua, em nome de Jesus. Deus não se agrada disso. Cadê a taça Júlio tá? de Mê? Então, acompanha a gente vai estar aqui sempre trazendo informação, veracidade, às vezes opinião polêmica, mas, acima de tudo, a verdade para a sua vida, a verdade que Deus tem para você e uma palavra de fé, de encorajamento para você nesse período. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Em breve vem o segundo, já falando mais da próxima Copa. A gente já pegou um contexto mais histórico. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais na próxima Copa e depois, grupo a grupo, para você já ficar por dentro da Copa do Mundo. Vou reforçar, vou ser chato. Eu vejo o pessoal fazendo isso, eu vou fazer também.
se inscreve no canal, deixa o seu like, comente aí alguma curiosidade que de repente a gente deixou passar, alguma coisa que você quer entender um pouquinho mais, comente aí que a gente vai estar lendo, a gente vai estar fazendo tudo. Eu já quero agradecer você que está assistindo esse vídeo, o primeiro vídeo do canal. Você é um herói, e um dia você vai ver uma nova iluminação, um novo equipamento. Mas ainda nesse começo a gente tem promessa de quadro, de interação. E acompanhe, porque vídeo a vídeo vocês vão vendo uma evolução, uma mudança ali, uma mudança aqui, um dia vocês vão falar assim, a gente chegou aqui quando tudo era mato. Exato. Se você ficou até aqui, comenta abacate. Isso. Para a gente poder entender que você ficou até aqui. Quem sabe nós não podemos sortear um Pix de 2 centavos. Olha aí. Tá? Galera, até a próxima. Fui.